Olá, acadêmicos do Centro de Estudos de Ciências Policiais, sejam bem-vindos ou bem-vindas à nossa série de estudos sobre criminologia e violência urbana. Antes de dar início ao conteúdo, nós vamos primeiramente entender como serão os nossos encontros e como vai acontecer a estruturação de pensamento e a construção do conhecimento sobre o tema proposto. Nós dividimos o tema da criminologia e violência urbana em 8 tópicos. 1. Análise criminal no Brasil. 2. Introdução à criminologia. 3. Escolas criminológicas. 4. Teorias da criminologia ambiental e autodefesa urbana. 5. Violência contra a mulher. 6. Violência contra a criança e o adolescente. 7. Prevenção e repressão da violência. E 8. Políticas públicas de segurança. Cada um desses tópicos será abordado em uma videoaula. O assunto que eu trouxer aqui, ele também está no caderno de estudos e também no material de apoio. Isso quer dizer que eu posso escolher entre o vídeo e a apostila? Não, nananina. Por quê? Porque apesar de ser o mesmo conteúdo, o nível de detalhamento das informações é diferente. Além disso, também serão usados exemplos diferentes. Então é interessante ter este duplo estímulo para fixar o conteúdo. Outro ponto importante, pessoal. Eu recomendo que vocês assistam a aula 1 e leiam o tópico número 1 do caderno de estudo ou vice-versa. Assista a aula 2 e leia o tópico 2 do caderno de estudos, da apostila e assim por diante. Essa é a sugestão que eu faço para otimizar o seu aprendizado e tornar ele mais dinâmico. Eu quero que você fique bem atento. Por quê? Dentro de cada tópico de estudo, eu farei a menção de leis e a recomendação de leituras complementares. Este material complementar, ele estará disponível para vocês na biblioteca de apoio dentro do nosso ambiente virtual de aprendizagem. A forma que cada aula foi disposta, ela forma aí um caminho muito interessante. Por quê? Porque ele permite uma visão ampla sobre a criminologia e sobre o problema da violência. Primeiro, nós vamos falar sobre análise criminal. Nós vamos partir da atuação do analista criminal, que ele vai se fundamentar nos trabalhos da criminologia. Além disso, a análise criminal, quando ela é aplicada no âmbito do governo, ela serve de instrumento para a formulação de políticas públicas. Você vai ver ainda que a análise criminal ela vai buscar o resultado em curto e em longo prazo. Nos dois casos, o analista criminal ele precisa saber sobre o crime para poder produzir conhecimentos de qualidade e que, de fato, auxiliem na prevenção do crime. Você perceberá a importância de conhecer, de pesquisar, de tomar ciência sobre o crime. E, neste sentido, pode ser tanto saber sobre o crime local, a fim de resolver aí o problema específico, como também o saber sobre o crime no Brasil. Aí eu estou falando num contexto mais amplo. No decorrer de nossas aulas, você vai ver que uma das técnicas doutrinárias para análise do crime é que o analista criminal seja um expert em crime local. É esse o ponto de partida para a prevenção do crime. E isso pode ser utilizado por você no contexto da autodefesa urbana. Talvez nem seja necessário ser um expert no crime para prevenir a ocorrência de alguns crimes. E da mesma forma que a análise criminal se aplica a curto e a longo prazo, a autodefesa ela também pode ser pensada a curto e a longo prazo. Por exemplo, quando você aciona as travas de segurança do seu carro, você está praticando a medida de autodefesa em curto prazo. Mas se você fortalece o vínculo aí com seus filhos, se você estabelece diálogos de prevenção sobre o uso de drogas com uma criança e até mesmo com um adolescente, e ainda se você toma o cuidado para resolver conflitos dentro da sua casa de forma não violenta,
você estará praticando uma medida de autodefesa e promoção da segurança em longo prazo. Nessa disciplina, nós vamos até refletir um pouco sobre o que é longo prazo. Né? Hoje em dia é difícil, porque tudo é uma questão de referencial. Né? Mas nós vamos falar sobre isso. Depois de entender como que a análise criminal ela se apresenta como instrumento de prevenção, você terá entendido que ela vai buscar a causa do fenômeno criminal. É aí que vamos entrar com os conhecimentos da criminologia. Porque a causa do crime, ela vai depender do momento histórico que nós estamos analisando. Na Idade Média, a causa do crime era vista de uma forma, e o crime e o criminoso eram tratados de um jeito. Com o iluminismo, começou a mudar a forma de entender a causa do crime. A forma de ver o crime, atrelado aí à questão religiosa, ela começa a ser questionada. As torturas praticadas em praça pública, elas começam a ser questionadas. Temos ali o início do direito penal humanitário e o surgimento da primeira escola criminológica. Essa primeira escola criminológica ainda não configurava a criminologia como ciência. Por quê? Isso só foi acontecer no século XIX. Quando surge a criminologia como ciência, a causa do crime ela vai ser relacionada a algo hereditário. Estranho, né? Mas durante os nossos estudos você vai entender como que isso funcionava. Apenas aqui um preâmbulo, o criminoso ele era tido como um ser de desenvolvimento incompleto, um ser anormal, primitivo. Nós vamos ver que isso foi mudado com o passar do tempo. Até a psicologia ela entra em cena para tentar explicar quais são os fatores que influenciam no comportamento humano. Aprofundando mais ainda no estudo das escolas criminológicas, você vai ver que além da psicologia, a arquitetura ela também entrou em cena, relacionando aí o fenômeno criminal com o design urbano. Quando a gente entende que a causa do fenômeno criminal ela atinge diversos campos do saber e da vida, nós vamos ver que a prevenção e a repressão da violência ela é muito mais complexa do que parece. Nós vemos que a prevenção e a repressão ela não exigem só um esforço governamental, mas de toda a comunidade, dos indivíduos, das instituições privadas, da mídia, enfim. Veja como cada um desses agentes eles têm uma responsabilidade quanto à segurança pública. Por exemplo, vamos citar aqui algumas questões. 1. Sem o esforço governamental, nós não temos políticas públicas ou as temos de forma deficiente. 2. Sem esforço da comunidade, nós temos aí o enfraquecimento do controle social informal, que, diga-se de passagem, ele é muito importante para a prevenção do crime. 3. Sem esforço dos indivíduos, nós temos adultos sem a capacidade de negociação e administração de conflitos, que além de usarem aí a violência para resolver conflitos, eles não educam crianças e jovens para resolver problema da forma mais adequada. 4. Sem o apoio e investimento das instituições privadas, fica mais difícil colocar em prática projetos de prevenção primária da criminalidade, que é a forma mais genuína da prevenção criminal. 5. Partindo então aí para o nosso último item, eu posso comentar que sem a cooperação da mídia, nós temos a exploração econômica do medo da sociedade, com a propagação sem fim da sensação do medo e que nada tem a ver com o estado de segurança propriamente oferecido. Com isso, pessoal, a nossa abordagem ela não vai ser singela. Nós vamos ver que o fenômeno criminal e a violência urbana são complexos. Então, merecem respostas complexas por parte do governo e da sociedade. No atual contexto de violência, nós não podemos admitir ou contribuir com a ingenuidade e com a ignorância. Ser ingênuo ou ignorante é 1. Erguer muros físicos, mas, em contrapartida, abrir portas para o crime no meio digital.
né? Uma segunda forma de ignorância aí, 2, é desconhecer o modus operandi da criminalidade da região, né? Por quê? Porque isso impede que a gente diminua as oportunidades para o crime. 3, né? Terceira forma de ignorância é abrir mão da própria qualidade de vida porque nós superdimensionamos o problema, criando aí uma sensação de insegurança maior do que a ameaça real. 4, não utilizar dos métodos e estratégias que a criminologia dispõe a fim de prevenir a violência de forma mais eficaz. Tudo isso que eu comentei com vocês, nós vamos ver com mais detalhes ao longo dos nossos estudos durante este curso. Eu espero que ao final de nossas aulas você tenha certeza de que, quando nós falamos em criminalidade, segurança pública e violência, nós estamos falando de um problema que é de todos nós. Obrigado por sua companhia neste primeiro momento e eu te espero na nossa primeira aula. Até mais, forte abraço.